Boa noite, bem-vindos aí a mais uma aula de gerenciamento da cadeia de suprimentos. Hoje nós vamos falar sobre 3 tópicos, tá? Logística integrada na cadeia de suprimentos, gestão de compras e inteligência corporativa. Então, com esses 3 tópicos, nós fecharemos o livro, tá? Na semana que vem, nós teremos a última aula antes da prova, eu vou fazer uma revisão para vocês, tá? E quando eu fechar esse último tema aqui, a sessão 4.4, eu já vou começar a preparar a revisão para vocês na semana que vem, ok? Então, vamos começar aqui com o primeiro tema, que é a logística integrada na cadeia de suprimentos. Então, a gente vai dar ênfase aqui na operacionalização da cadeia de suprimentos, né? Que acontece através da logística integrada. Só um minutinho, deixa eu aceitar o pessoal que está chegando. Ok? Então, vocês lembram o que é logística integrada? Nós falamos isso lá na sessão 2.1, né? Então, a gente conheceu e discutiu aí algumas definições, algumas diferenciações entre logística integrada, gerenciamento da cadeia de suprimentos, tá? Então, vamos recordar um pouquinho esse conceito para a gente conhecer e entender a importância da logística, né? Que ela é um pedaço, né? Um pedaço dentro da cadeia de suprimentos, beleza? Então, né, a logística é o conjunto de atividades que integra e coordena, controla o fluxo físico, né, de materiais, o fluxo de informações nas fases de compra, armazenagem, movimentação, manipulação desse material, né, e do transporte, beleza? Então, a logística é subdividida em quatro sistemas. A logística de suprimentos, que está relacionado com as compras, né, a entrada do material, até a liberação da produção, tá? Nesse processo eu tenho aquisição, eu faço aí a seleção de fornecedores, faço a qualificação desses fornecedores, envolvo aí o transporte, gestão de estoque e, claro, informações. E aí eu pulo para um outro pedaço que é a logística de produção, que é responsável pelo o trâmite da produção, né? Desde o abastecimento da linha, né? Movimentação e até o processo final da produção do produto, beleza? E aí eu tenho, depois de passado pelos suprimentos, produção, eu tenho a logística de distribuição, que é o recebimento do produto acabado, né, pela produção, e a distribuição desse produto através dos canais, tá, para o meu cliente final, tá? Então, aqui eu tenho, nesse pedaço da logística de distribuição, eu tenho o transporte, eu tenho a armazenagem, eu faço uma gestão de estoque muito forte, tá? Tanto aqui na distribuição, como lá na logística de suprimentos também, tá? E também tenho aí o fluxo de informações. Aqui eu vou fazer o recebimento dos pedidos dos clientes, vou fazer a separação dos materiais, eu vou embalar se necessário e eu vou fazer a expedição do que foi comprado para os clientes. E o último pedaço dessa mini cadeia dentro da cadeia de suprimentos, né, da logística, é o fluxo reverso, é a logística reversa. Quando eu tenho que coletar, quando eu tenho trazer esse produto novamente por conta de uma devolução, por conta de um conserto que deve ser feito, ou em alguns casos, quando acaba a vida útil de algum produto, eu sou responsável por retirar do mercado, dar uma destinação correta desse material. Então, finaliza aqui o fluxo reverso, que é a logística reversa. E aí a gente tem o seguinte apontamento, que a logística, ela agrega valor ao produto e ao serviço, né? Na seguinte escala. Então, ela agrega valor de lugar, de tempo, de qualidade, de informações, tá? Então, a gente tem aqui o que a gente chama dos R's, né, da logística, né? Então, a gente tem aqui, são os 8 R's professor. da logística. Oi. A sua tela não está aparecendo já.
Para mim aqui não tá Para quem aparecendo mais nada. não está aparecendo? Para mim tá normal, professor. Tá Será que normal? Sim. Então, assim, ó, eu vou pedir aí que quem que não tá normal é o Valmir? sou eu. Posso sair e entrar de novo? É, você vai ter que sair e entrar de novo, porque se fosse para todo mundo, aí era Aham. daqui, Não, beleza. Era mais beleza? saber o que está Então acontecendo. vai lá, eu vou esperar 30 segundinhos, tá bom? Não, pode tranquilo, pode ser Tá que bom. pode tocar. Então, beleza. Então, vamos lá, pessoal. Os 8 R's da logística, tá? É o material certo, né? O right material, né? Que é o material certo, é aquele que eu pedi, né? Não serve especificação a mais, nem a menos, não serve cor diferente. É o material que eu pedi. E aí eu tenho o right quantity, que é a quantidade correta. Então, se eu pedir 100, eu quero 100. Eu não quero 110, eu não quero 90. Eu quero 100 peças. Né? Aí eu tenho o right quality, que é a qualidade justa, né? Na qualidade certa, na qualidade que eu pedi. Então, alguns materiais, principalmente da linha automobilística, né? Ela tem que ser, tem que ter uma qualidade. Eu não posso ter nenhum parâmetro fora, tá? Porque eu estou lidando com um veículo, né? E envolve diretamente aí a segurança, a vida, né? Do consumidor, beleza? Então, dentro de uma empresa aí do ramo automobilístico, a qualidade dos produtos, ela é um quesito que não pode ser assim, mais ou menos passa. Não existe, beleza? Então, right quality. E aí eu tenho o right place, que é no lugar certo, tá? Então, o produto tem que estar no lugar certo. Não importa que ele está aqui do lado, ele está no armazém vizinho, ele tem que estar no lugar que eu preciso, tá? Tem que estar no lugar correto, armazenado correto, tem que ser entregue no lugar correto, beleza? Right time, no tempo correto, no tempo que eu preciso. Então, se eu preciso do material hoje, é hoje. Eu não quero nem que me entregue ontem e nem que me entregue daqui a 2 dias. Ou aquela famosa frase, né? Tá chegando. Eu acho que essa é a pior ainda. Tá chegando e nunca chega. No right método, que é o método adequado, né? A maneira correta de chegar ao material, né? Como foi previsto. Eu tenho o right cost, que é o custo certo. Então, se eu comprei o material por 1.000, eu tenho que receber por 1.000, tá? Não posso receber nada diferente do que do que foi acordado anteriormente. E a right impression, que é a boa impressão, beleza? Então, o material também tem que ter uma boa aparência, tá? Eu não posso chegar com a embalagem torta, amassada, não pode chegar sujo. Então, a logística, ela gera, né, valor muito centrada, né, em cima desses oito pilares, né, que a gente fala. Então, a logística, ela tem uma gama de atividades que é repetida muitas vezes ao longo do canal de suprimentos, tá? Então, material correto, ele tanto se repete no recebimento, ele tanto tem que se repetir no abastecimento de linha de produção, ele tanto tem que se repetir na produção, no envio para o cliente. Então, a logística é um conjunto de atividades que, dependendo do elo da cadeia que ela está, ela acaba se repetindo. Então, ou seja, eu preciso ter o material correto, né, ao longo de todos esses processos, beleza? Então, aqui, quando as operações elas são integradas, né, e são consideradas como competência chave do negócio, ela pode servir como base para se obter vantagem, né, uma vantagem competitiva, uma vantagem estratégica, né? Então, isso fica bem evidente dentro das empresas quando a gente tem empresas do mesmo segmento, por exemplo, e você nota que uma é mais eficiente que a outra, uma entrega mais rápido que a outra, uma entrega o produto
qualidade, né, no tempo correto. Então, o conjunto, né, dessas atividades logísticas, ela acaba gerando para empresas uma vantagem competitiva, tá? Então, além desse aspecto competitivo, ela também gera aí a redução de custo. Então, se eu consigo ter a minha logística mais eficiente, é porque eu estou fazendo a minha operação ou as minhas operações de maneira que eu economizo no tempo, eu economizo quando eu não avario o material, quando eu não extravio o material. Então, eu também consigo, no aspecto redução de custo, né, agregar valor ao produto. E, né, a agregação de valor, tudo isso, se eu tenho o meu produto de melhor qualidade, se eu tenho o meu produto nas condições corretas, no custo justo, né, eu consigo agregar valor. O cliente consegue ver valor nisso. E quando a gente fala agregar valor, não é valor de monetário, tá? Esse valor é assim, o quanto o cliente olha para a tua marca e acha que o teu produto é bom, atende à qualidade dele, tá? O quanto ele quer, o quanto ele deseja, né? Não estou falando de preço, tá? O quanto representa aquele produto para o cliente, tá? Então, em questão de qualidade, né? Em questão de condições de entrega, tempo de entrega, então, um produto que o cliente está você consegue agregar um valor nesse produto. Então, só para a gente relembrar aqui, né, o que é logística integrada, né? A logística integrada, ela é a integração desses subsistemas logísticos, né, garantindo entre eles o alinhamento estratégico, beleza? Melhor nível de qualidade, de redução de custos e de serviço, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui na figura, a demonstração desses tradicionais subsistemas logísticos, beleza? Então, o que a gente entende aqui, né? A gente tem nessa cadeia, né, de gerenciamento toda a questão de fornecedores, aquisição, apoio à produção, a distribuição do mercado e os clientes. E aí eu tenho algumas atividades, né, de apoio, como aqui eu tenho sempre entre um e outro, eu tenho aqui fluxo de informações, eu tenho fluxo de inventário dos produtos e eu tenho aqui, né, o retorno desse material. Então, o retorno da entrega ou o retorno do fornecimento, tá? Então, esse aqui é um modelinho, né? A gente já viu várias vezes esse modelo, que representa aí a cadeia integrada e os seus subsistemas logísticos. Bom, mas essa visão, né, ainda acaba sendo muito interna, ou seja, é uma visão que está dentro das organizações, né? Então, por isso a gente visa aí o gerenciamento da cadeia de suprimentos, ela envolve muito mais parceiros externos, né? Envolve também parceiros externos, porque eles compõem a cadeia de gerenciamento, a cadeia de suprimentos, tá? Então, quando a gente fala nessa visão da cadeia de suprimentos, ela tem que ser o conjunto de todos os processos desses negócios e organizações que estão associadas desde o fornecedor até o cliente final, beleza? Então, dito isso, né, essa operação toda, ela somente pode acontecer, e ela somente acontece por meio da logística. E aí, um aliado muito grande para que isso possa gerar é a tecnologia da informação. A TI é a principal ferramenta do processo de informação. Lembra, a gente tem aqui, ó, fluxo de informações, tá? Então, a gente tem hoje aí a Beatriz, que está fazendo um relatório, né? E esse relatório... Certo, Beatriz? Aqui, aham. Certo? Você está fazendo um relatório aí e que você tem que mandar para alguém, beleza? Sim.
Então, qual é o mecanismo, qual é a ferramenta que você vai usar para distribuir essa informação para as pessoas ou para os departamentos que têm que receber essa informação? Então, na verdade, aqui a gente utiliza o e-mail, entendeu? Professor? Não tem problema. Esse é o meio que você tem de disseminar essa informação, beleza? Sim. Então, essa empresa que você, né, que vocês estão fazendo a Semana da Qualidade, que você falou que tem uma em Minas, que você vai passear lá já já, Uhum. certamente são empresas do mesmo matriz, filial, alguma coisa assim, certo? Isso mesmo. Então, olha só, existe um negócio que se chama intranet. Já ouviu falar? Isso, a gente está colocando isso agora aqui na empresa. Olha que beleza. Então, quando vocês colocarem essa intranet na empresa, ela é um canal de comunicação, é um veículo de comunicação, tá? E também de troca de informações e até de processos, só que ela é fechada para vocês. Por isso que se chama intranet, beleza? Então, ela pode ser, quando for implantada, um dos principais mecanismos, meios, ferramentas da informação circular dentro da empresa. Informação comum para todo mundo. Aí não precisa mais e-mail, está dentro de um site corporativo, né, visível somente para quem trabalha na instituição. Tá? Mas veja, se você não tem, isso se dá a partir do quê? Do advento da tecnologia, beleza? Senão você estaria aí fazendo uma cartinha para todo mundo e colocando no correio e esperando chegar, beleza? Então, a TI, ela é a principal ferramenta do processo de informação. Então, ela representa aí todas as tecnologias imprescindíveis para que você possa coletar esses dados, informações, tratar, interpretar e distribuir essa informação. E, principalmente, em tempo hábil e de maneira correta, de maneira adequada. Beleza? Então, a gente pode considerar que é possível considerar como elementos de tecnologia de informações os sistemas, né, de computadores, incluindo qualquer software ou hardware empregado nesse tipo de ferramenta. Tá? Então, por exemplo, a intranet que vocês vão fazer, ela pode ser enquadrada aqui, né, como quase que um software, beleza? Tá? Para que essa informação possa ser principalmente aqui, ó, distribuída, beleza? E principalmente em tempo hábil. Tá? Existem algumas informações que, se passarem de certa data, já não servem mais para nada, né? Então, por exemplo, a Semana da Qualidade vai acontecer entre as semanas de novembro, a primeira e segunda semana de novembro. Se você manda essa informação hoje, já passou. A informação chegou e o evento já aconteceu, tá? Então, por isso que, né, o tempo hábil aqui é super importante vocês também seguirem. Tranquilo? Beleza? Então, ou seja, todos os objetivos da empresa, eles devem ser muito bem desenhados, delineados, tá? E é necessário que se desenvolvam para estratégias que fazem com que essas mudanças, tanto no ambiente interno e externo, que permitam manter essa competitividade, tá? Então, eu tenho que desenhar muito bem quais serão as minhas estratégias, quais serão as minhas mudanças, e essas tecnologias, elas não apenas modificam o ambiente, né? Mas também elas auxiliam na competitividade. E a logística, ela tem muito a ver com a tecnologia. A logística, ela se desenvolveu muito com relação a processos, com relação a softwares de controles, e que torna a logística aí uma parte da empresa, uma parte do negócio competitivo, né, que gera valor e reduz custos para os clientes, consequentemente, reduz custos para a empresa e, consequentemente, para os clientes. Então, além disso, né, através da TI, é possível criar e também modular sistemas de informações que dão suporte a tomada de decisão.
uma das principais características e funções de um sistema, né, de gestão é dar ao gestor, dar ao diretor, ao coordenador, suporte para que ele tome decisões no gerenciamento dessa cadeia. Tá? Então, com base em dados, com base em acontecimentos, com base em históricos, eu consigo ter uma base de dados, tá? Que depois dessa base de dados eu consigo gerar informação com essa base de dados e com a informação na mão, aí sim eu consigo tomar decisões, tá? Não adianta nada você ter uma base de dados se você não consegue gerar informações a partir dessa base de dados. Então, se você não consegue, não tem sistema que consiga gerar, né, a partir de uma base de dados, informações, você não tem suporte para você tomar decisão, beleza? Então, ao invés de você ter uma base de dados, você tem um bando de dados que não serve para nada. Então, muita atenção nessa questão de base de dados. Ela tem que servir para gerar informações. E aí, com a informação na mão, você toma a melhor decisão estratégica para aquele tipo de negócio. Então, de certa maneira, é meio que difícil, até impossível imaginar uma cadeia de suprimentos que funcione em plena harmonia, né, nos dias atuais, claro, né, onde eu tenho aí competição, onde eu tenho mercados internacionais, onde eu tenho aí um cliente muito exigente com relação a prazo, com relação à qualidade. Então, não dá para você imaginar esse gerenciamento dessa cadeia hoje sem que você tenha aí o apoio, né, desses softwares, né, ou desses hardware. A gente vai ver que tem bastante hardware também, que a gente vai falar um pouquinho, que ajudam e facilitam nesse gerenciamento, beleza? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos ver aqui, ó. A primeira evidência que a gente tem, né, dessa presença, para responder essa questão, a gente tem assim, ó, como seria possível, né, como é possível uma cadeia de suprimentos realizar a gestão dos seus armazéns, já que em muitos deles, em muitos armazéns, o número e o volume de itens, né, a quantidade de itens que eu gerencio, que esse armazém tem, ele chega facilmente aí à casa dos 5 dígitos. Então, eu tenho armazéns com 5, com 10 mil itens. E aí, como é que eu controlo isso? Como é que eu controlo a necessidade de compra, a necessidade de produção desses itens? Como é que eu junto tudo isso se eu não tenho aí sistemas que me deem suporte? Se eu tenho um item só, 2 ou 3, a gente até consegue segurar um pouco aí a questão de implantar um software e tudo, mas na hora que eu começo aumentar essa quantidade de itens, né, de SKUs, é impossível, né, é difícil de imaginar essa cadeia de suprimentos trabalhando em harmonia. Em algum lugar, algum ponto de estresse vai ter, beleza? Então, para a gente responder melhor essa pergunta, vamos dar alguns exemplos aqui de TI aplicado na logística. Então, vamos ver aqui alguns softwares que a gente tem que ajuda a TI, que a TI ajuda a logística no desenvolvimento e entrega dos seus trabalhos. Vamos lá. CRM, Customer Relationship Management. O que é isso? É um software que gerencia o relacionamento com o cliente. Então, o papel, né, do CRM na cadeia de suprimentos é uma apresentação de resultados da vida do cliente. Tá? O que ele compra, quando ele compra, que tipo de produto que ele compra, qual é a frequência. Tá? Então, eu consigo, dentre outras informações, né, eu consigo saber. Eu consigo, muitas vezes, fazer alguma campanha direcionada para aquele tipo de cliente ou para aquele segmento, tá? Então, tudo que acontece com o cliente,
fica nesse CRM. Então, se o cliente reclamou, por que o cliente reclamou, do que o cliente reclamou, como é que foi a solução. Então, tudo isso o CRM ele traz, beleza? Então, ele tem a vida do cliente detalhadamente. Isso aqui ajuda muito o pessoal de vendas também, que quando vai falar com o cliente, ele abre lá o CRM do cliente, ele sabe, ele tem ali todo o histórico do cliente. Então, se tem algum problema, ele já sabe até como é que foi resolvido, ele sabe quais foram as últimas compras, a quantidade que o cliente comprou, que preço que o cliente comprou, se aquilo foi entregue no prazo ou não. Então, o CRM serve para isso, né? Para puxar toda a relação, né? Então, por isso que é o gerenciamento do relacionamento com o cliente. Tá? Então, isso é muito importante para a equipe de venda quando ela está no telefone, né? Ao telefone com o cliente, você já conversa sabendo do que aconteceu, né? Ou conversa sabendo de como é a relação do cliente com a tua empresa. E o CRM tem a mesma função, mas esse aqui é o Supplier Relationship Management. Ao contrário do cliente, esse é um sistema de relacionamento, mas agora com o fornecedor, tá? Aqui é o meu cliente e aqui é o meu parceiro, né? Aquele cara que me entrega mercadoria, né? Que entrega algum serviço. Então, eu também sei aqui todo o histórico do meu relacionamento com aquele fornecedor. Se ele atrasa, se ele não atrasa, se ele entrega o produto com qualidade, né? Se nele tem um preço justo. Então, eu sei, né, de todo o relacionamento, só que agora voltado para o meu fornecedor. O ERP, tá? Que ele vai planejar os recursos da empresa, tá? No único sistema, né? Ele consegue gerenciar parte fiscal, parte contábil, parte de RH, beleza? O DRP, tá? Esse tipo de abordagem, o DRP, ele está na maioria dos casos, junto com o ERP também, tá? Então, aqui ele planeja as necessidades de distribuição. Então, ou seja, ele acaba fazendo uma integração, né, de algumas necessidades especiais que eu tenho na distribuição, tá? Mas aqui está embutido aqui dentro do ERP também, beleza? O CSM, tá? Que são aqui algumas extensões, né, do sistema ERP, ERP2, tá? De novo, eu vou falar para vocês. A maioria desses aqui, vocês têm que saber que existem, mas estão todos suprimidos quando a gente fala em... Tá? Então, aqui, ó, ele é um sistema que integra todos os dados e processos de uma empresa em um único sistema. Então, todos esses aqui, eles podem ser adquiridos separadamente, mas hoje esse modelo já não se aplica mais, tá? Então, a gente tem o ERP, que ele tem todos esses sistemas funcionando dentro de um só, beleza? E aí, a gente parte um pouquinho para a questão do WMS. Esse sim, o WMS, que é o Warehouse Management System, é um sistema de gerenciamento de armazém. Esse é um dos principais, ou é o principal sistema para quem trabalha com logística, tá? Porque ele que vai gerenciar, ele pode trabalhar em conjunto com esse RP. Então, os dois conversam, esse sistema manda informação para esse, e esse sistema responde para o outro, eles ficam conversando, né? A gente não vê, claro, né? Mas eles ficam conversando o dia inteiro, trocando informações, um alimentando o outro. E esse aqui é especificamente para o gerenciamento de armazém, de toda a operação, da produtividade, né, das pessoas, dos processos, se tem erro, se não tem, localização de estoque, inventário, movimentação, quem tirou daqui, quem guardou. Então, esse é o cara, vamos dizer assim, do gerenciamento de armazém, de produtos, tá? Então, esse é um software que vocês de logística têm, por quem quer, né, ficar na área de logística, tem por obrigação de conhecer,
tá? Basicamente, o que faz, o que não faz, o que deixa de fazer, o que usa, como que implanta, quais são as metodologias, beleza? Só para vocês terem uma ideia, agora dia 28/11, tá? Eu estou ministrando um curso de WMS, né, o dia inteiro, tá? Para uma turma aí de alunos, para falar justamente de WMS. Então, é um dia inteiro, das 7 às 5, para a gente falar de um WMS, com todas as funções que tem, como é que faz para implantar, como é que faz para escolher, como é que faz, como é que eu preparo o armazém para receber o sistema WMS. Então, é bastante bacana, beleza? Então, é importante que vocês conheçam essa ferramenta, pessoal. Para vocês terem ideia, empresas que trabalham com, tem um sistema de armazenagem grande ou que tem aquela quantidade de itens muito grande, elas trabalham com o sistema WMS para gerenciar toda essa movimentação, tá? Porque se não for com WMS, não tem jeito, ela se perde. E aí, algumas empresas, e eu faço algumas seleções, de candidatos a algumas vagas, eu já vejo em currículos empresas colocarem imprescindível, veja bem, não é nem desejável, é imprescindível conhecimento do WMS. Por quê? Porque a empresa trabalha com WMS, trabalha com essa tecnologia. Então, ela não quer ninguém que não saiba, pelo menos, do que é o WMS, que entenda, tá? Então, assim, se liguem nessa dica aqui que eu estou dando e corram atrás e conhecer mais o que é e o que faz um WMS, né? Para a carreira de vocês, para logística, quem quer seguir nessa carreira, é imprescindível que vocês conheçam, tá? Então, esse sistema ele controla a data de validade, ele te avisa quando vai sair, quando está para vencer, quantos dias falta para vencer, para que você possa tomar uma ação naquele produto. Ele consegue falar quem foi a pessoa que movimentou pela última vez, onde que colocou. Então, é um sistema fantástico de gerenciamento de estoque, tá? Então, vocês têm que conhecer. E o TMS, tá? Que é igualmente ao WMS, é uma outra ferramenta que dá todo esse rastreio, que dá toda essa cobertura de informações, só que agora ele é voltado para o transporte, né? É o Transportation Management System. Então, ele está mais voltado aqui para rastreabilidade de veículos, rastreabilidade dos processos, controle de frota. Então, assim, totalmente é igual um WMS, mas é voltado para as empresas que têm aí transportadoras, empresas que têm frota de ônibus muito grande, que precisa fazer um controle melhor. Então, esse é o cara do transporte. Então, aqui a gente tem o sistema de estoque e aqui eu tenho o sistema do setor de transporte, tá? Ambos para logística, tá? Vocês têm que conhecer esses caras aqui, tá? É claro que esse aqui, ele é mais voltado para quem trabalha em transportadora, beleza? E esse aqui mais quem mexe com armazenagem e mexe com movimentação de produtos, beleza? Se alguém quiser saber mais sobre esse sistema, depois vocês podem até me chamar no privado se quiser que a gente bate um papo, beleza? Vamos lá. Então, com isso nós falamos aí da sessão 4.2, vamos falar mais uma agora que é a 4.3, sobre gestão de compras. Para esse exercício, né, para essa sessão, essas três sessões, eu não fiz aquele questionário, tá? Então, para esse aqui não vai ter aquele último questionário, porque você já tem o trabalho para me entregar semana que vem, então eu não quis dar mais esse não, tá? Então, vocês têm um trabalho aí para a semana que vem, então eu vou deixar vocês um pouco mais tranquilos para finalizar o trabalho, beleza? Então, vamos, né, antes de tudo aqui, vamos compreender o conceito e a função de compras dentro de uma cadeia de suprimentos, tá? Então, ou seja, afinal, só existem produtos no estoque, né, de um comércio, de uma empresa, devido ao quê? Aos acertos, aos contratos, às compras entre vendedores e compradores. Tá? Eles são lá a equipe, né, que vão movimentar
que vão alimentar, fazer essa roda girar do comércio ou da indústria, tá? Então, a gente, né, tem que entender que existe, né, ao menos uma maneira básica de se entender como os produtos chegam até os clientes, né? O canal básico, né, no qual o produto é fabricado por uma empresa e é entregue, né, para o intermediário, um atacadista ou um varejista. Então, que esse, por sua vez, vai repassar esse produto, né, claro, mediante um pagamento aos consumidores finais. Beleza? Mas vamos lá, por que é realizado dessa maneira, né? Porque o próprio fabricante não vende diretamente para o consumidor final. Eu vou esperar essa resposta de alguém. Então, por que no meio aqui do caminho eu tenho que ter aqui um intermediário, né? Um atacadista ou um varejista, né? Por que a empresa não vende direto para o consumidor? O que vocês acham aí? Pelo fato, talvez, professor, de ela não ter pessoa suficiente para poder estar fazendo essa venda individual para cada cliente, visto que o atacadista e o varejista eles já são equipados para poder estar atendendo esses clientes, certo? Certo. Boa. Mais uma. Quem mais concorda, discorda? Quem mais acrescenta? Isso que você falou tá certo, tá? Ok. Então vamos lá. Além do que, Beatriz, né? Foi a Beatriz que falou que não apareceu para mim aqui. Beleza. Então, além do que, eu acho que foi a Beatriz que falou, além do que ela comentou, olha só, qual é principal de uma empresa que fabrica? É fabricar o produto, beleza? O foco principal dela é fabricar o produto. Logo, é claro, ela tem que também vender esse produto, tá? Só que, como a Beatriz comentou, para um fabricante abrir, né, direto da empresa para o consumidor, ele tem que criar uma maneira, tem que criar um canal para que os consumidores possam saber que ele tem aqueles produtos, saber quanto custa, ele tem que tratar, né, de algum eventual problema que o produto tenha, um pós-vendas, ele tem que ter aí uma rede muito grande de vendedores ou representantes que vão disponibilizar esse produto, ele tem que ter um espaço para receber os clientes para poder apresentar o produto. Outra, ele certamente, se ele for vender direto para o consumidor final, e ele é uma empresa em São Paulo, dificilmente vai atingir né, os clientes da região norte, nordeste, com a mesma eficiência que teriam lá os atacadistas, os varejistas, né, os supermercados da vida, os grandes magazines. Então, veja, ele fica, então, muito mais assertivo, né, comercialmente falando, ele produzir em grande escala e vender para um grande atacadista, que aí sim, esse atacadista, ele tem que se virar para pulverizar essas vendas. Então, por exemplo, para esse atacadista, se ele comprar 1.000 peças, né, de algum produto, vamos lá, 1.000 geladeiras, por exemplo, dificilmente ele vende 3 geladeiras para cada cliente, 5. Ele vai vender uma para cada um cliente. Então, ou seja, são 1.000 clientes que vão até a loja. Quando a gente passa isso, né, volta uma etapa, né, e aí a gente fala de quem produz vendendo para o atacadista é uma venda de 1.000, quanto que o atacadista são 1.000 vendas de um produto. Então, veja, muito mais vantajoso para a empresa poder contar com intermediários para fazer toda essa distribuição, todo esse atendimento, né, toda essa logística, toda essa procura por
cliente, toda essa pesquisa de marketing, todo, né, o oferecimento desse produto do mercado, do que o fabricante. Além de fabricar, tem que correr atrás de tudo isso, tá? Então, esse é um dos pontos, beleza? Então, ó, algum tempo atrás, muitas organizações, elas entendiam ou viam, né, a área de compras apenas como uma parte inicial de um processo, né? E, infelizmente, né, eu falo infelizmente porque eu também, em algumas empresas, presto consultoria na área de compras, algumas empresas não davam a devida atenção para a área de compras. Por quê? Porque elas não conseguiam enxergar, não conseguiam visualizar ou entender que a área de compras é uma área estratégica, beleza? Ou pelo menos uma parte muito grande da estratégia da empresa, tá? Então, em alguns casos, né, chegava a até dizer que era apenas uma área que gasta dinheiro da empresa, né? Enfim, essa importância não era reconhecida, beleza? E não hoje, né? Há muito tempo já a gente sabe que onde se ganha dinheiro é na compra, é na negociação da compra. Então, por exemplo, se você tem, eu já falei várias vezes, quem já foi meu aluno aí em algumas áreas vai ouvir de novo. O preço de um produto hoje, quem dá não é o fabricante, é o mercado. Beleza? Então não adianta eu querer vender um celular que no mercado o preço dele é R$ 1.000 e eu colocar 2.500. Ele não vai vender. Porque o preço daquele celular, com aquelas configurações, no mercado a faixa de preço dele é 1.000. Então, se eu quero ganhar mais dinheiro, não é aumentando para 1.500 ou para 2.000 o preço de venda, porque ninguém vai comprar. Se eu quero ganhar dinheiro, eu tenho que fazer uma ótima negociação na compra dos componentes, na compra da matéria-prima, na compra da mão de obra, do serviço. Para quê? Para que, ao final, a produção daquele meu bem ela seja feita com o menor custo possível. Então, se eu tenho um celular que eu vendo a 1.000 e eu gastei de custo, né, R$ 500 para fazer, né, uma continha fácil, eu estou ganhando aí R$ 500 de lucro, beleza? Se eu produzo esse mesmo celular com deficiência na minha produção, com deficiência nas compras, e o meu custo, né, ele fica em R$ 600, R$ 700, o que sobra para mim depois, porque eu vou vender por 1.000, o que sobra para a empresa é 300. Mas para aquela outra empresa que tem uma produção mais enxuta, processo logístico mais enxuto, um processo de compra que ele busca os melhores preços, faz a melhor negociação, o cara teria 500, porque o custo é 500, vendeu por 1.000, 500. O outro, o custo 700, vendeu por 1.000, 300. Não adianta esse cara, para querer ganhar 1.000, vender a 1.200. Ninguém vai comprar a 1.200, vai comprar a 1.000, tá? Então, infelizmente, mas isso já mudou bastante, tá? A área de compras, ela passou de ser uma área vista só como área que gasta para fazer parte aqui de uma área estratégica da empresa, beleza? Então, né, só resumindo aqui o que eu comentei, a competitividade, né, entre as empresas, né, e, consequentemente, entre as cadeias, alterou drasticamente essa visão, beleza? Então, hoje, cada centavo economizado, né, dependendo do fluxo da minha produção, ela pode se tornar até milhões no final da cadeia, beleza? Então, começou-se a entender que se a compra fosse realizada de maneira correta, né, olhando para a estratégia de compra, se fosse realizado de maneira eficiente, lá no final, né, da operação, do produto, da entrega, haveria uma compensação disso, tá? Por quê? Todo aqueles centavos que eu fui economizando, no final fez diferença. Beleza? Então vamos lá. Existem aí algumas maneiras ou métodos de negociação, beleza?
alguns em que a busca é por tirar todas as custas, né? Ou de maneira mais agressiva. Então, ou seja, sufocar o fornecedor, né? Espremer o cara no último, tá? Para que ele possa dar algum desconto. Esse tipo de negociação, onde você sufoca, né, o fornecedor, exigindo que ele baixe preço, exigindo que ele baixe aí a margem de lucro, né, para você ter um ganho lá na frente, é uma, é uma estratégia que ela não se segura por muito tempo, beleza? Porque é o seguinte, numa próxima venda, o fornecedor sabe que aquela empresa vai querer esfolar ele no último. Então ele começa a procurar clientes que não tenha essa negociação agressiva, né? Não é uma negociação agressiva ao ponto de você tirar até quase o último lucro da outra empresa, né? Então aí a empresa, o teu fornecedor, ele não quer ser teu parceiro, porque não é uma relação aqui, ó, de ganha-ganha. Não é uma relação onde só um ganha. E nas negociações, vocês têm que chegar aí a um consenso, a um ponto comum, tá? Ou seja, onde todos saem ganhando. Ou pelo menos que se tenha a noção disso. Tá? Então, às vezes você não ganha nessa compra, mas numa outra você negocia. Tem que ser uma relação de parceria, né, entre quem fornece e quem compra. Tá? Porque um grande erro que as empresas cometem, os clientes cometem, nesse caso, é tratar o fornecedor como um fornecedor, vamos dizer assim. E muitas vezes eles se esquecem que, dependendo de uma variação muito grande que ele tenha na venda, ele vai precisar que o fornecedor supra essa necessidade para aquela venda. Muitas vezes, para suprir essa necessidade, o fornecedor tem que trabalhar em mais turnos, né? Ele tem que fazer algo diferente do que ele faz. E aí, imagine se eu tenho uma relação onde eu sei que eu não... É uma relação que o cara ele quer arrancar até o último couro que eu tenho de lucro. Então, qual é a minha vantagem, qual é a minha empolgação, né, em abrir um turno na empresa, contratar mais funcionários, aumentar a compra de insumos para atender aquele cliente, se no final não vai valer a pena. Eu não vou ter uma relação ganha-ganha. Só quem está ganhando é o meu cliente. Ao passo que, se eu tivesse uma relação de parceria, aí sim, aí a gente conseguiria fazer, né, o famoso corre para atender, porque o cara é meu parceiro também. E aí eu também não quero deixar na mão. Porque muitas vezes o cliente fala assim, então imagine vamos desenhar essa cadeia de suprimentos aqui. Eu tenho o fornecedor, aí eu tenho, né, o cliente, né, o fabricante, e eu tenho o cliente do fabricante, tá? Aí esse cliente do fabricante coloca lá um pedido de 10 mil peças de algum produto, beleza? Professor? Sendo que... Oi. Desculpa te cortar, é só para avisar que eu vou ter que sair da aula, não vou ter que me solicitar aqui uma outras coisas, eu vou ter que sair da mesa. Só para avisar Tranquilo, mesmo, tá bom? Desculpa tranquilo, mesmo. beleza, vai lá. Obrigadão, viu? Boa noite. Tchau, tchau. Abraço. Tchau. Então, imagine que eu tenho aqui essas três peças envolvidas: o cliente, o fabricante e o meu fornecedor. Aí meu cliente vai e coloca um pedido de 10 mil peças e fala assim para o fabricante: olha, eu vou colocar esse pedido com você, mas você precisa me entregar até dia 31 de dezembro, porque senão depois eu não recebo mais, beleza? Ou, se você não me entregar, eu vou optar pelo cliente B, o seu concorrente. Beleza? Mas pela nossa parceria, eu estou colocando o pedido com você. Você consegue me entregar o pedido? E aí imagine que normalmente esse cara compra 1.000 peças por mês. Agora ele colocou um pedido de 10. Veja, é um aumento considerável. Então, mesmo que o cara tenha aqui um monte de estoque,
ele não vai ter, ele não tem estoque para 10 meses, beleza? Se a venda dele é 1.000 por mês, não tem por que ele fazer um estoque de 10. Então, o que ele faz? Ele vai e recorre ao fornecedor, dizendo assim, olha, pelo amor de Deus, entrou um pedidão para mim aqui, e se eu não entregar até o dia 31, o cliente não vai comprar comigo, vai comprar do meu concorrente, beleza? Agora, gente, pensa assim, ó, olha só, o que a maioria das empresas, né, não vou dizer a maioria, né, mas muitas empresas, muitos gerentes aí de suprimentos, né, eles não pensam. Cara, esse meu cliente, ele pode comprar o produto meu ou pode comprar do meu concorrente. Então, imagina eu tenho o fabricante A e o fabricante B, que vai entregar o mesmo produto para o cliente. Para o cliente, pouco importa comprar do A ou comprar do B, desde que um dos dois entrega até o dia 31/12, ele compra, beleza? Então fiquem com isso na mente. Aí, ele vai colocar o pedido no fornecedor, no cliente fabricante A. Esse fabricante A liga para o fornecedor e fala assim, cara, esse fabricante A é aquele que esfola o cara, beleza? Que espreme no último. Ele vira para o fornecedor e fala assim, cara, me ajuda aqui, pelo amor de Deus, me entrega, né, 10.000 peças, né, porque eu tenho que produzir e entregar, que se eu não entregar, o cara vai cancelar o pedido comigo e vai comprar do meu concorrente. Agora, gente, olha só, a matéria-prima que o fabricante A utiliza é a mesma matéria-prima que o fabricante B também utiliza. E esses dois fabricantes, o A e o B, compram de quem a matéria-prima? Daquele fornecedor. Então, o fornecedor, ele é fornecedor tanto de um quanto para o outro. Então, ele pode fornecer tanto para o fabricante A quanto para o fabricante B. Aí ele tem a seguinte relação: o fabricante A, que é onde ele tem o maior volume, né, esfola o cara. O B não compra tanto, mas é aquele B que faz aquela negociação ganha-ganha. Então, e muitos fabricantes dão essa deixa para o fornecedor. Olha, se ele não comprar de mim, vai comprar do concorrente. Se eu fosse fornecedor, o que eu falaria? Falei, né? E aí pensar da seguinte maneira: bom, eu vou falar para esse cara que eu não vou entregar a matéria-prima, não consigo entregar, eu não vou virar turno aqui, não vou me esfolar, né, para entregar para ele, se ele vai me pagar muito pouco. Se eu não entregar, o que vai acontecer? O cliente não vai comprar com ele, vai comprar com o cliente fabricante B, que também é meu cliente. Aí eu vou fornecer para o cliente B, para o fabricante B, porque eu tenho a relação melhor com ele, por ele eu faço um terceiro turno, por ele eu contrato mais funcionário, por ele eu faço isso. E aí, muitas empresas acham que quando você tem essa metodologia de negociação, onde você sufoca lá o cliente, onde você busca sempre, né, tirar tudo o lucro que o cara tem, deixar o cara com o menor lucro possível, ele pensa que ele está se dando bem. E não está, porque na relação ganha-ganha, ela é uma relação duradoura. Tá? Então, prestem atenção nisso se vocês que trabalham com venda, com compras aí, se vocês não estão, né, fazendo essa negociação agressiva com esse fornecedor. Uma hora ele consegue te dar o troco também. E o cara dá, viu? Pode ter certeza. Beleza? Vamos lá. Acabei pulando aqui a última parte, mas a gente volta. Então, ou seja, quais são, né, os objetivos de compra dentro do gerenciamento de uma cadeia de suprimentos, beleza? Então, dentro do gerenciamento dessa cadeia, a ênfase não é mais na compra individual das organizações, né, e sim por um posicionamento estratégico para implementar aí as estratégias de marketing, de produção, né, com apoio aos fornecedores no decorrer da cadeia. Então, ou seja, dentro dessa cadeia, né, de suprimentos, a ênfase de compras, ela busca uma visão geral, tá,
tanto aí da minha estratégia de produção, de marketing, para que eu possa aí apoiar também o meu fornecedor nessa cadeia, né, de suprimentos. Para isso, eu tenho que observar alguns fatores, alguns focos devem ser considerados. Então, vamos dar uma olhadinha na tabela 4.2, quais seriam esses focos. Opa, acabei passando aqui. Vamos lá. Foco, fornecimento contínuo. Para que serve isso aqui? Para garantir o fornecimento contínuo de matérias-primas e componentes. Então, ou seja, eu não preciso ficar toda hora, põe um pedido. Não, eu faço um contrato aí de fornecimento contínuo e independente de eu colocar pedido, né? De eu falar, eu estou precisando de tanto, o cara está mandando, ele não deixa parar, não deixa a minha produção sem ser abastecida. Então, ou seja, matéria-prima, né, os componentes são abastecidos, né, sem falha, é contínuo, beleza? É como você, claro, desde que não tenha falta d'água, você abrir a torneira sai a água. Então o cara precisou, tá lá o produto no estoque, beleza? E aí, como é que se faz isso, né? Porque aqui tem que ter uma troca muito grande entre o cliente e o fornecedor para saber o que está sendo consumido, o que está sendo gasto, né? E aí a gente volta novamente aqui, ó, beleza? Qual é a ferramenta de apoio que eu tenho? É a TI, beleza? Então, a TI, ela tem que ter uma interface muito grande entre o cliente, né, e o fornecedor. Se eu tenho que garantir um abastecimento contínuo, eu tenho que saber o que está vendendo, qual é a previsão de venda, para não deixar faltar. Então, essa troca de informação, ela é feita pela TI, tá? Então, o outro foco é minimização dos investimentos em estoque. Então, essa é uma outra técnica, tá? Então, a meta aqui é comprar e manter o mínimo em estoque, tá? Uma das ferramentas, o Just in Time. Espera aí que tem gente entrando agora também. Tá? Uma dessas técnicas é o Just in Time. Ou seja, eu tenho que ter o material na hora que eu preciso, no tempo que eu preciso. Com isso, eu minimizo o meu estoque, o investimento, porque chega o que eu vou produzir e já vai sair, tá? Não vai ficar parado lá na minha armazenagem. Um outro ponto é a melhoria da qualidade. Então, ou seja, todos os elos da cadeia, inclusive os fornecedores, devem estar comprometidos com a qualidade. Então, imagina assim, ó, que eu tenho um produto que ele vai, sei lá, 10 componentes, tá? Então, para eu fabricar um produto, eu coloco lá 10 componentes. E esses 10 componentes eu compro de 5 fornecedores diferentes. Eu compro 2 componentes de cada. Aí eu tenho 4 fornecedores que os caras me entregam, né, os 8 componentes com uma qualidade excepcional. Mas eu tenho um que ele, né, dá uma mancada aí em algumas entregas, em alguns lotes. Então, ou seja, se eu não fortalecer, né, a qualidade do produto, não fortalecer com o meu fornecedor, que ele tem que estar comprometido com a qualidade, eu posso ter lá 100 fornecedores, mas se um deles não entregar um componente correto, ele afeta todos os outros, porque não importa os 99 ter entregado, né, o componente correto na qualidade certa, se aquele último eu não posso colocar porque o componente não é bom, tá? Então eu tenho que manter um foco aqui na melhoria da qualidade, para que realmente eu saiba que o que eu tenho no estoque está de acordo e eu posso usar. Beleza? Um outro foco importantíssimo, desenvolvimento de fornecedores. Selecionar e desenvolver, agora preste atenção nessa palavrinha aqui, ó, de forma contínua, as empresas fornecedoras, estreitando, não é amassando, igual aquela negociação que a gente viu, é estreitando o relacionamento entre os fornecedores. Então, por exemplo,
Quem tem ISO 9000 implantada na empresa, tá? Quem tiver depois, se quiser confirmar, veja amanhã com o pessoal da qualidade de vocês. ISO 9000 é um dos focos principais dela, é o atendimento ao cliente. Em um dos tópicos, ela faz assim a seguinte pergunta, tá? Você tem lá fornecedores de matéria-prima. Então ele te pergunta assim, ó, quantos fornecedores você tem para esse componente? Eu tenho um só. Já é sinal de atenção. E ele pergunta assim, tá bom, esse um que você tem, ele resolve de um dia para a noite falar assim, olha, eu não vou mais fornecer esse produto para você, esse componente. E aí, como é que você atende os teus clientes? Então, esse é um ponto importante. Então, eu tenho que ter um plano de contingência. Nesse caso, qual é o plano de contingência? É eu ter um segundo fornecedor, mesmo que mais caro, tá? Mas eu não posso ficar na mão de um fornecedor somente. Então, é por isso que as empresas têm que trabalhar no desenvolvimento contínuo de fornecedor. Eu já tenho 2 fornecedores, beleza? Procura um terceiro, né? Quanto mais melhor, beleza? Um outro ponto é acesso a tecnologias e inovações. Então, as empresas devem encarar os fornecedores como uma fonte de inovação e de novas tecnologias, beleza? Para quê? Para muitas vezes auxiliar no desenvolvimento de novos produtos ou melhorar aqueles que já existem, tá? Então, muitas empresas devem exigir dos seus fornecedores, né, devem apoiar que eles se desenvolvam, que eles tenham acesso a tecnologias e inovações. Muitas vezes eu vejo empresas fazendo parcerias com fornecedores. É claro, né, essa parceria, ela está aqui, ó, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Cadê a palavrinha? Ela está aqui, ó. É lógico que para que eu possa fazer esse tipo de oferta, né, eu tenho que ter aqui uma relação muito estreita com o fornecedor. Então, ou seja, tem que ser muito de confiança. Mas algumas empresas, em alguns casos, elas até financiam, né, o conhecimento ao fornecedor, o acesso a novas tecnologias, porque um fornecedor com acesso a novas tecnologias, a inovação, vai melhorar aquele produto que eu estou comprando. Ele vai me trazer, em alguns casos, até desenvolvimento de novos produtos. Então, eu tenho que apoiar também o meu fornecedor a ter acesso a essas tecnologias, beleza? Isso só se faz quando tem uma parceria muito estreita, né? Aquela parceria que realmente é o ganha-ganha, não é aquela de esfolar o fornecedor, beleza? E o outro, menor custo total de produtividade. Então, olha só, se eu estou de olho na qualidade, se eu, né, busco, né, incentivo, ajudo também o meu fornecedor a desenvolver novos produtos, novas tecnologias, todas essas ações tendem a me entregar um produto com um custo, né, mais baixo, tá? Consequentemente, se eu tenho um custo mais baixo, eu consigo tornar o meu produto mais competitivo, eu consigo baratear o preço de venda, que mesmo assim eu vou ter lucro, né? Porque eu consegui fazer toda a minha produção, a minha operação com um custo total menor nas operações, investi em melhoria contínua, mudei processos, não tenho mais perdas ou minimizei as perdas. Tudo isso é reflexo de custo, que eu posso ou repassar essa diminuição de custo no preço para o meu cliente, ou eu posso manter o preço final e aumentar a minha margem de lucro, porque meu produto saiu mais barato para produzir. Então, beleza? Então, outro ponto, né, importante, né, que a gente deve falar com relação à decisão estratégica de compras é sobre quais produtos ou serviços devem ser produzidos ou comprados, tá? É o make or buy. Ou eu produzo internamente ou eu
compro pronto, tá? Então, ou seja, nós falamos isso aqui em algumas sessões, né? Que é a tendência que existe hoje de você desverticalizar a cadeia de suprimentos, tá? Mas, de novo, isso não é uma regra. Então, ou seja, a decisão de comprar, né, que aparentemente é mais simples, tá? Então, se eu compro, já está pronto. Eu não preciso ficar comprando as peças, comprar os componentes e eu ter o trabalho de montar, beleza? Então, a decisão por comprar, que aparentemente é simples, ela pode ser mais complexa do que parece, beleza? Por quê? Porque ela envolve aí todo um processo de desenvolvimento de quem? Do fornecedor, tá? Então, ou seja, se a gente faz a escolha, né, para internalizar a compra, beleza? Ou compra, eu posso optar por estratégias diferentes, alternativas, como, por exemplo, compra pelo usuário, que é a descentralização e autonomia para o usuário realizar a compra do seu insumo. Eu posso fazer a consolidação de volume, aí eu reduzo os meus fornecedores. Eu posso fazer aí uma integração operacional dos meus fornecedores, que é isso, são alianças, são parcerias, né, que vão integrando todo esse processo, né, de atividades entre os fornecedores. Eu posso também fazer um gerenciamento de valor, que é onde eu envolvo o meu fornecedor. Nós vamos falar um por um de cada tópico desse. Onde eu envolvo o meu fornecedor desde o início do projeto. Então, ou seja, se eu vou desenvolver um produto, o meu fornecedor ele participa. Ele pode me dar ideias, né, maravilhosas de redução de custo ou de mudança de matéria-prima. Então, envolver o fornecedor no projeto que eu estou criando é uma estratégia bacana para você fazer com que o fornecedor participe, se sinta dono daquele produto, tá? Bom, vamos passar esse cara aqui. Então, ou seja, a gente consegue distinguir quais são os tipos de compras que nós fazemos e criar estratégias para cada uma delas. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Compras de não críticos, são aquelas compras de rotina, beleza? Então, a estratégia de rotina se concentra na redução do esforço de aquisição para reduzir os custos. Por exemplo, diminuição de variedade, de padronização. Eu vou dar um exemplo de uma empresa que eu passei, que ela tinha aqui, tá? Então, vamos falar aqui em diminuir variedade, tá? Então, trabalhei numa empresa que no processo produtivo deles, peraí que eu vou tomar um golinho d'água, peraí. Então, só, eu trabalhei numa empresa que no processo produtivo, eles usavam diversas medidas de um parafuso. Eu acho que era 5 ou 6 medidas com tamanhos diferentes dos parafusos, né? E aí um colaborador da produção, né, falou o seguinte: olha, por que a gente não padroniza para um tipo só de parafuso? Aí o pessoal pensou, tal, né? E eu tenho que mudar algumas coisas, mudar alguns moldes, mas qual era o ganho? Eu deixaria de comprar 5 modelos de parafusos, eu ganharia na questão de negociação de preço, porque agora eu compraria um lote muito grande de um parafuso só, e eu padronizei a minha produção, porque muitas vezes existiam assim diferenças que eram quase imperceptíveis com relação ao tamanho do parafuso e à espessura também. Então, muitas vezes, o pessoal acabava colocando o parafuso de um e outro buraco. Quando o parafuso era um pouco menor, ele até entrava, mas não entrava da maneira correta, fazendo a pressão correta que tinha que fazer, né? Então, isso causava muita parada de linha, isso causava
não conformidade do produto, porque não saía com a qualidade correta. Então, só veio agregar essa padronização, essa diminuição de variedade dos produtos, beleza? Aí eu tenho compras de gargalos, então, ou seja, a estratégia é manter várias fontes de fornecimento e firmar contratos de longo prazo. Então, por exemplo, se eu tenho aqui aquelas compras gargalos, que é aquele negócio quando, meu, tá, isso aqui tem que ser comprado, né? É um produto que se faltar para a linha toda, não tem. Então, o que você faz? Quando aquela item é um gargalo, primeiro, eu tenho que fazer parcerias em várias fontes de fornecimento, porque se uma falhar, eu tenho a outra. E de preferência, você firma contratos de longo prazo, contratos de fornecimento, que obriga o seu fornecedor a ter sempre um estoque lá, porque está em contrato, nesse prazo de contrato, né, você coloca os prazos, você coloca lá as multas se o cara não entregar aquela, né, aquela quantidade X. Então, para se precaver e também não pagar multa, o cara sempre deixa lá uma reservinha, né, pronta para você, tá? Então, essas são as famosas compras de gargalos. Compras de alavancagem é assim, é a consolidação e a integração operacional dos fornecedores, né, que podem ser as estratégias. Então, por exemplo, você pode fazer, né, alianças aí entre fornecedores que eles, né, interajam entre os processos operacionais, né, para que eles possam fornecer para você, garantir um fornecimento de um produto. Por exemplo, você pode eliminar aqui algumas operações, e passar, por exemplo, imagine que você tenha dois componentes, você compra aí de um fornecedor A e de um fornecedor B, esses dois componentes. E esses componentes, quando chega na tua empresa, você tem que montar esses componentes, beleza? Então, o que você pode fazer, pode negociar com esses fornecedores, né? Que, por exemplo, você fez um componente A, ao invés de mandar para mim, manda para o B. O B já vai pegar o seu componente, vai agregar com o dele, já vai me entregar, né, por exemplo, quase que pré-montado esse negócio. Então você faz essa consolidação e a integração de algumas operações entre os seus fornecedores, né, de maneira estratégica, para que você mais para frente ganhe aí, né, consiga alavancar essas compras aí e você ganhe também em processos internos que você não faz, né? Um dos fornecedores já faz para você, beleza? E a outra questão são as compras estratégicas, as compras críticas, beleza? Então, ou seja, essas compras é interessante você concentrar em fornecedores específicos, né? Não um só, tá? De preferência sempre em dois fornecedores. Mas algumas compras estratégicas, aquelas que assim não posso sair comprando em qualquer fornecedor, beleza? Você pode, né, colocar em um fornecedor só, mas, né, nunca se esqueça, tem aquele plano, né, de ter um segundo fornecedor. Tá? Às vezes são itens específicos que você não pode comprar de qualquer um, né? Então, essas são as famosas compras estratégicas. Espera só um pouquinho, que tem gente entrando ainda. Beleza. Então, vamos lá. Como em qualquer outra área, a cadeia de suprimentos, né, o elo da cadeia, o setor de compras, ele conta com apoio de ferramentas, tá? Qualquer ferramenta aí, hoje em tecnologia, ela é imprescindível em qualquer ponto da cadeia de suprimentos, tá? Mas voltando aqui para compras, ela também conta com apoio de tecnologias para que ela possa tomar decisão, para que ela possa analisar aí um fluxo de compra, para que ela possa analisar aí um fluxo de consumo, tá? Então, entre elas, algumas ferramentas que nós já falamos lá atrás. O EDI, o CRP, que é uma programação de reposição contínua, tá?
O outro, que é o VMI, que é estoque gerenciado pelo fabricante, que nós também já vimos, supermercado usa muito isso, tá? Então, quem controla o estoque do que está vendendo é o fabricante. Para isso, eu tenho que ter a tecnologia, né, que toda vez que passa o produto lá no caixa, o meu fornecedor já sabe, né, o fabricante, né, do produto sabe que eu tenho que já repor mercadoria, beleza? Então, essas são algumas ferramentas que servem de apoio para o gerenciamento da minha área de compra, da minha área de suprimentos, beleza? Então, né, como nós falamos, né, se tratando de ferramentas nessa área, é impossível a gente não falar do MRP1, né, que é o Material Requirement Planning. Então, ou seja, são os materiais que são requeridos, necessários para eu fazer esse planejamento, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, mais ou menos como é que funciona. Então, ou seja, a base das cadeias de suprimentos, né, automobilísticas, elas são planejadas e executadas por um sistema ERP, MRP. Sem ele, né, assim, é impossível a gente fazer esse tipo de tratativa. Imagine o volume de informações e peças e produtos que são necessárias para você fabricar aí um automóvel. Tá? Então, em alguns pontos, são milhares, centenas de peças e principalmente de dados, né, de informações, para que eu possa montar isso aqui. E aí, como sempre, vocês têm aqui alguns materiais de apoio, né, que vocês podem buscar mais informações sobre MRP, tá? Mas, uma breve definição do MRP, o que o MRP faz? Ele tem aqui os fornecimentos, né, de produtos e serviços, ele tem essa informação, ele tem os recursos da operação, ele tem aqui a demanda por esses produtos ou serviços, e ele tem os consumidores, né, da operação produtiva. Então, o que ele faz? Ele, né, faz uma troca muito grande de informações entre necessidade, demanda, fornecimento, recursos, quem é que consome, quanto consome. Então, a decisão aqui, ó, é sobre quantidade e momento do fluxo de materiais em condições de demanda dependente. Então, ou seja, se eu tenho a demanda, todo o meu fornecimento de produtos, né, de materiais e recursos é dependente dessa demanda. Então, ele faz toda essa ligação entre essas informações e necessidades e me dá o que eu tenho que comprar, quando eu tenho que comprar, né, de qual fornecedor, né, com qual qualidade de matéria-prima. Então, ele faz essa ligação aqui, beleza? Entre demanda e necessidade. E faz o meu planejamento de recursos e planejamento de materiais para que eu possa atender essas demandas. Bom, também a gente tem aqui não vamos entrar em grandes detalhes aqui, mas a gente tem o leque, que é o lote econômico de compras, que é aquele lote, aquela quantidade que eu compro que passa a ser vantajoso. Tá? Vocês já não foram comprar alguma coisa que o cara fala assim, se você comprar, sei lá, vamos comprar aqueles cara que vende abacaxi no caminhão. Se você comprar 3, são, sei lá, R$ 5. Se você comprar, sei lá, comprou 8, paga 10, alguma coisa assim. Então, ou seja, quanto mais você aumenta, tá, o custo daquela quantidade que você aumentou, ela vai se tornando mais barato. Mas você tem que, né, ficar esperto para você não comprar demais e isso não ficar no teu estoque à toa, tá? Então, existe aí uma continha ideal que a gente chega no lote econômico de compras, que é um lote que não vai sobrar no meu estoque, eu vou conseguir consumir e eu consegui um preço bacana nesse lote, né? Porque eu consegui achar aí qual foi o meu lote econômico. Então, a continha,
né? A equação para que eu possa encontrar o lote econômico é 2 vezes a demanda vezes o custo do pedido dividido pelo custo da armazenagem. Então, vamos fazer aqui uma simulação, tá? Então, aqui eu tenho a minha demanda, que são 10 mil, beleza? Eu tenho aqui o meu custo do pedido, que é de 200, e eu tenho aqui o meu custo de armazenagem, que é R$6, né? O meu custo de armazenagem. Jogando na fórmula, eu tenho que o meu lote econômico de compras para atender essa demanda aqui é de 816,49 unidades. Então, ou seja, como eu não tenho 0,49, o meu lote econômico de compra é de 817 unidades. Beleza? Tá? Não é o nosso foco aqui a fazer esse tipo de conta, beleza? A gente tem que entender o conceito, tá? Mas tem aqui no livro de vocês como é que calculo, se vocês quiserem calcular. Lembrando que todas essas contas aqui, pessoal, lote econômico, ponto ideal de pedido, ele já está todo configurado dentro desse cara aqui, ó. Vou voltar aqui para vocês. Outro, ele está configurado dentro desse cara aqui, tá? Então, não é claro, é importante você saber o conceito, como é que faz, mas vocês não vão no dia a dia ficar calculando isso aqui, tá? Já está pré-configurado, já está parametrizado aqui dentro do seu ERP, beleza? E agora, rapidamente, para a gente finalizar, vamos falar de inteligência corporativa, tá? Então, a gente falou, né, nas sessões anteriores, diferencial competitivo, né, dentro da cadeia de suprimentos, aquelas que agregam valor ao cliente. Falamos um pouquinho para chegar nesse ponto, nós falamos de elaboração de projeto, implementação de projeto, e agora a gente vai falar um pouquinho como é que a gente junta tudo isso para transformar em inteligência organizacional. Beleza? Então, dentro do mundo corporativo, existe o famoso BI, que é o Business Intelligence, beleza? Então, traduzindo aí, né, com o nosso português, fica inteligência de negócio. Então, esse conceito ele é definido como assim, um conjunto de aplicações e métodos que proporciona aos gestores da empresa, o alto escalão, uma visão integrada da empresa. Então, ou seja, eles conseguem enxergar a empresa, ter uma visão geral do que está acontecendo dentro da empresa, beleza? Então, esse Business Intelligence, ele extrai essa inteligência a partir de dados, beleza? Sobre um determinado negócio, sobre uma determinada operação, sobre um determinado processo. Então, tudo isso eu tenho dados, tá, desses acontecimentos, e aí eu consigo, a partir dos dados, transformar em informações relevantes ao negócio, tá? Por meio de relatório analítico, por meio de indicadores, e aí sim, com esse conhecimento, né, os gestores tomam as suas decisões, tá? Então, basicamente, é isso aqui, o fluxo de informação para o BI. Eu tenho aqui um monte de dados, né? Eu tenho meu banco de dados, beleza? Eu tenho um banco de dados que esses bancos geram informação, e aí eu tenho que saber o que eu preciso, de onde eu buscar os dados, tá? Aí eu transformo os dados em informação, essa informação eu transformo em conhecimento, e aí sim eu aplico aqui o poder de decisão, é onde vem a minha inteligência, tá? Então, para que eu possa tomar uma decisão correta, ela tem que ser tomada em cima de um conhecimento, beleza?
que vem através de informações que foram extraídas de um banco de dados que eu tenho na minha empresa. Então, esse é o fluxo de transformação, né, no BI. Dados que geram informação, que geram conhecimento, e aí me dão o poder de decidir sobre alguma coisa. Tranquilo isso? Beleza, vamos lá. Então, como que funciona essa sistemática, beleza? Então, o BI, ele usa muito aí a tecnologia, a TI, porque é humanamente impossível você ter uma empresa que, vamos lá, você emite por dia, por exemplo, sei lá, 1000 notas você emite por dia. Então, eu tenho um banco de dados gigantesco com aquelas informações das 1000 notas, né? Com, né, quem é o cliente, qual é o produto, qual é o preço, mas isso está um banco de dados, está tudo jogado dentro do sistema. Eu tenho que começar a fazer esse fluxo. A partir desse banco de dados, que informação que eu quero ter, a partir da informação eu vou gerar conhecimento e aí sim eu faço a minha decisão baseada no meu conhecimento. Então, ou seja, isso só é possível extrair a partir da TI, que é humanamente impossível você ficar folheando lá 1000 notas e anotando alguma coisa. Não se usa mais isso, beleza? Então, a TI é que vai fazer esse papel. E a gente, né, viu lá várias ferramentas na seção 4.2 que a gente pode usar para coletar essas informações, para gerar esses dados, tá? Então, ou seja, a partir das informações que foram geradas, né, seja o CRM, seja no RP, seja no SCM, né, isso vai para um banco de dados, né, um armazém de dados, e aqui eu começo a concentrar as informações, beleza? E aí eu vou organizando isso de maneira consolidada, que nesse ponto os softwares de BI geram essas informações para tomar decisão. Existem vários softwares de BI, tá? que conseguem, a partir de uma integração com o teu sistema ERP, coletar aquelas informações necessárias para se fazer uma tomada de decisão. Então, ou seja, essa aqui é a sistemática do BI. Então, veja, eu tenho aqui o meu ERP, onde eu tenho aqui informações de produção, de logística, de suprimentos. Eu tenho meu CRM, beleza? Que contém aqui as informações de vendas e marketing, né, do meu cliente. Eu tenho aqui o meu SCM, que concentra informações dos meus fornecedores. E todas essas informações aqui, elas vão para um banco de dados geral armazenado aqui, né, data warehouse, né? E aí esse armazém de dados é a base, é o alimento para que eu possa a partir disso gerar o business intelligence. Porque aqui eu tenho todo o banco de dados com informações. E aqui, em cima dessas informações, esse software, ele vem aqui automaticamente e vai gerando o que eu quiser, a informação que eu quiser, beleza? Então, nesse processo, é preciso coletar informações internas e externas, considerando a organização como um ser vivo e que principalmente tem interação com outras empresas, sejam elas fornecedores, sejam elas clientes, né? E com o mercado. Então, ou seja, quanto maior o valor gerado pelas análises, maior será a complexidade em obtê-las. Então, ou seja, quanto mais informação, quanto mais valor eu vou gerando, mais complexo é eu tirar essas informações. Mas esse complexo, assim, é um trabalho que é feito por softwares, né? Mas para que esse software possa coletar esses dados, eu, o usuário, tenho que falar o que eu quero, tá? Então, mas a palavra complexidade aqui, ela se dá mais pelo entendimento do que eu quero de informação, né, que o Power BI me traga, beleza? Definindo isso, o resto é programação. Então, vamos lá. Então, ou seja,
não existe dúvida, né, que o BI ele aumenta consideravelmente o valor do gerenciamento da cadeia de suprimentos. Por quê? Porque eu tenho todas as informações na mão, beleza? De forma rápida. Então, não sei se vocês já viram né, em algumas empresas, tal, tem lá os painéis, os dashboards com indicadores, com gráficos que, de acordo com o que você fatura, com o que você separa, com o que você compra, com o quanto de caminhão você recebe, o quanto de caixa você armazena. Então, esses indicadores gerados pelo Power BI, eles são online. Por que eles são online? Porque eles estão integrados com o ERP. Então, conforme faz uma separação, conforme faz uma nota, conforme recebe uma mercadoria, ele vai apontando online. Conforme o cara vai separando, eu vou apontando que o José separou tantas caixas, o João separou mais tantas. Isso é online. Então, muitas empresas usam o Power BI como maneira de gerar os dashboards, que são as informações, e aí para eu escolher, né, quais são os indicadores, né, a maior complexidade está aqui, para eu identificar o que eu quero, tá? Então eu consigo monitorar a minha operação tudo por dashboard. Alguns dashboards só a equipe de gestão tem, outros dashboards são visíveis para o pessoal operacional, tá? Para dar uma cadência aí na separação, na produção, no recebimento, tá? No monitoramento, mas são todas as informações geradas a partir do BI, tá? Que são softwares ligados com RP, coletando dados e informações e transformando isso em indicadores que ficam disponíveis aí para os gestores tomarem decisões. Beleza? Então vamos lá. Então vamos lá. Uma perguntinha para vocês, né? Mas qual a dificuldade em aplicar ou integrar, tá, o BI ao SCM, que é aquele software que tem o relacionamento com os fornecedores, tá? Então, ou seja, imagine aí quantas são as informações que circulam dentro de uma cadeia de suprimentos, beleza? E aí, considere que essas são originadas de fontes diferentes, como fornecedores, produtores, vendedores, varejistas, atacadistas. Então, são informações diversas sobre demanda, produção, estoque, capacidade, giro de material, tempo de entrega, então, ou seja, né, entre outras informações, né, e que devem ser rapidamente gerenciadas para atender um mercado cada vez mais exigente. Então, olha só, olha só o nível de informação que eu tenho e que eu posso fazer a integração do Power BI dentro, né, de cada uma dessas etapas. Então, por exemplo, eu quero fazer um BI, eu quero fazer um indicador, eu quero fazer um business inteligente para entender o seguinte: qual é aqui o fluxo, qual é a capacidade produtiva que eu tenho? Qual é a capacidade que eu tenho de armazenagem? Quanto de estoque eu tenho? Quanto gira por dia? Qual é a cobertura que essa quantidade de estoque que eu tenho, ela me garante quantos dias de produção? Então, ou seja, esse que é o pesado, você correr atrás, você saber o que você quer, tá? Então, o fluxo de informação, ele é muito grande, beleza? Então, o trabalho de integração, para que esse cara gere informação para esse, que esse aqui, né, traduza essa informação de uma maneira que você possa gerenciar, que é o grande pulo do gato, né? É a grande dificuldade para você implementar, porque é uma gama de informações, é uma gama de possibilidades que, né, só quem já trabalha com isso ou quem trabalha gerando indicadores entende o quanto isso é complexo. Então, por exemplo, beleza. Então, só o último slide para a gente finalizar. Perguntinha aqui, para quem ainda está acordado. Quem trabalha gerando indicadores?
Eu tenho que tirar BI todo dia de manhã cedo. Em Quantos? questão de alerta e atraso. Tem que encaminhar para todos os motoristas nossos que estão em alerta e atraso, para todos. Beleza. E você gera isso através de um software, beleza? Isso. Me dá Com uma base no informação que TMS. você puxa. WMS. Ou TMS, o seu. Eu utilizo o TMS. Aí eu Beleza. tiro o BI na questão de performance, previsão de entrega, alerta e atraso, cliente, remetente, destinatário, cidade, região. Beleza. Vamos pegar um indicador só. Vamos falar de atraso, certo? Quantas notas você Certo. emite por dia? Em Quantos questão de conhecimentos você emite emissão, por dia? porque, tipo assim, na parte da manhã, como não tem ninguém na expedição, então eu fico na expedição. Então é de acordo com o que vai chegando os clientes, né? Aí tem dia de manhã que eu chego cedo TR, chega Cobrecon, chega essas coisas eu vou emitindo. No caso, por exemplo, da TR hoje eu emiti, eu acho que 50 mais ou menos. Beleza. Me Chego dá dos clientes. um total no final do mês, do dia aí, todos esses caras que chegam aí. Me dá um total de... Professor, conhecimento pra caramba, porque solta o quê? Em torno de 400 notas por dia pra rua. Então tá bom. Então vamos lá. Vamos fechar em 400 conhecimentos, beleza? Você vai ter que monitorar para você poder rodar um BI de performance de entrega, você tem que analisar né, quando é que entregou, a baixa do lado do conhecimento, a assinatura, né, para o cara poder falar, ó, dos 400 eu entreguei 389, entreguei no prazo acordado com o cliente, certo? É que no final do dia eu tenho que passar pro coordenador do Não, BI pra ele. Ele tem beleza, para quem você vai entregar, pouco importa. Vamos pegar o conceito do negócio. Você vai apertar um botão lá, certo? O sistema vai ler e vai te falar, ó, você teve uma performance de tanto. Não é mais ou menos isso que você faz? Tipo assim, eu tiro o BI, aí eu importo ele no esquema. Aí eu já puxo na planilha do Excel. Pra mim fica Não, mais fácil, entendeu? beleza. Não vamos nos ater no detalhe da tua operação. Como é que você faz, se você exporta, se você não exporta. Vamos pegar o seguinte. Imagine que você tivesse que folhear na mão os 400 conhecimentos e ir marcando aí num lugarzinho, esse entregou, esse não entregou, esse entregou. Aí depois, se você faria uma continha, ó, deu tanto. Quanto tempo você perderia fazendo na mão esse negócio? Se você Ave fosse fazer. Maria. Ave Tem nem Maria, deve como ser. falar, eu já ia Então, surtar já. é tempo pra caramba. Então, olha só o ganho, tá? Que você não tá vendo, mas para esse BI, para você poder ter esse BI, foi feita uma integração muito grande com o teu TMS aí, beleza? Para que ele possa ler, transformar essas informações. Então, olha só, você falou que passa para o teu gestor, certo? Tá de encontro do que a gente está falando Exatamente. aqui. O seu gestor, com essa informação, ele vai tomar alguma decisão. Ou ele vai falar assim, cara, esse está muito abaixo da nossa performance. O que a gente tem que fazer? Vamos contratar mais caminhão? Vamos, sei lá, aumentar aqui o tempo de separação? Vamos minimizar aqui? Então, ele consegue tomar decisões com essa informação que você está dando para ele, que o BI gera para você. Então, o grande benefício de você ter um BI, um business inteligente implantado na tua empresa, é esse poder de decisão e a rapidez na coleta das informações. Porque senão você, como você disse, não conseguiu traduzir em dias, né? Ave Maria, era tempo pra caramba para fazer, né? Isso aí ia surtar para dar essa informação na mão. Então, esse é o grande ganho quando você implanta um BI na tua operação. Beleza? Fora os outros NBIs que vocês devem ter. Então, pense que toda vez que você rodar um BI, existiu ali por trás toda uma implementação, toda uma implantação, uma parametrização do que buscar, como fazer a conta, para poder dar aquele número que você tem lá. 68% de performance. Tá bom para você esse número ou não? É, 68 é ruim, porque geralmente de cada cliente eles querem que a gente mantenha a performance de 95, Então, tá 96, vendo? 97. Eu falei 68 só para encher o saco. A performance entrega, se for 68%, o teu gerente tá morto. Se recebeu um dia desse uma Nós tá performance de fora. 68%, ele já tá demitido, velho. Beleza? Beleza, pessoal. Então é o seguinte, com né, esse último tópico aí, a gente fechou a nossa
a nossa disciplina. Eu vou parar a gravação aqui, tá? Mas vocês não saiam daí que eu tenho um recadinho rapidinho para passar para vocês.